Moacir Franco hoje. Olha, Tribuna Livre recebendo a partir de agora, gente, a doutora Carla Emerenciano, como eu comentei ali antes do nosso intervalo comercial. Ela é natalense, tem 51 anos, é médica oncologista e, escolheu ali a medicina por uma vocação, um chamado, vamos dizer assim, né? Não tinha nenhum médico na família e ela lembra da inspiração de uma professora de ciências aos seus 10 anos de idade, que estimulou ali pelo conhecimento das ciências naturais e, posteriormente, a biologia. E a paixão pela oncologia surgiu justamente na faculdade, no estágio no Hospital Luiz Antônio, né, mais conhecida aqui como a Liga Norte Rio Grandense. E, gente, né, essa história começou e temos aqui, claro, a doutora Carla Emerenciano, uma grandíssima representante, né, das mulheres, neste dia 8, tão especial. Doutora, prazer tê-la conosco, muito obrigada por já dividir um pouquinho aqui da sua história. Eu espero que eu tenha falado tudo certinho, bonitinho, mas a gente agradece pela sua presença, pra gente conhecer um pouquinho da história, falar um pouquinho aí a sua própria escolha, né, pela oncologia, que hoje acho que é tão difícil, né, é um momento difícil, como a gente estava comentando aqui antes, não envolve só o profissional, mas a pessoa, os familiares, né? Então essa escolha ali pela oncologia, que é hoje de suma importância, né? Por todo um mito também que a gente criou e ainda existe, né? Sobre a doença. Mas o mais importante, a gente começa abordando essa sua história tão maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andresa, Divan, ouvinte já 93.5 da Jovem Pan. Para mim é muito importante estar aqui no dia 8 de março falando sobre a representatividade feminina e compartilhando um pouco da minha história, né? Como médica, como gestora, assim, meu caminho, eu espero que sirva de repente de inspiração para outras meninas e mulheres que estão ouvindo o programa. Logo cedo a senhora despertou, né, para a medicina, né, logo aos 10 anos, né? Todo mundo, assim, a gente chega a 17 anos, 16, na hora de escolher. Não sei nem para onde eu vou. Na hora de escolher, ninguém sabe se quer ser engenheiro, né? quer ser advogado. Verdade. Mas é legal, assim, você 10 anos, eu quero isso, né? Parece que já vem, uma coisa de berço. Na verdade, eu sempre fui muito curiosa, né? Como eu compartilhei antes, eu tive uma professora de ciências que foi bem inspiradora, ela gostava de fazer pesquisas, experiências, então despertou em mim essa curiosidade científica, né? Gostava muito de biologia e sempre fui apaixonada por pessoas, desenvolver empatia ao longo da vida e eu acho que as coisas vão se somando e vão nos direcionando para um caminho. Na verdade, eu escolhi fazer medicina quando eu tinha 16 anos, já entrei na faculdade aos 16 e não me arrependo dessa trajetória, não. É difícil, mas a gente consegue semear e colher muitas coisas por esse caminho e crescer, evoluir muito como ser humano. A oncologia é uma área, assim, difícil, né, porque lida com vitórias e lida também com perdas, né? Você todo dia está ali naquela luta, a família que se envolve, às vezes até pessoas da própria família, que é difícil ali, você não tem um liame, você não chega, agora que você fica assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou tratar, e tem que buscar uma força muito grande para cuidar, ou tratar, ou acompanhar, ou enfrentar um caso que é da nossa própria família, né? Sim. Um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa, né? É uma escolha difícil, né, doutora Carla? É difícil, assim, eu vou fazer esse ano 30 anos de formada. E quando eu estava no segundo ano da faculdade, já fazendo estágio lá na Liga, no Hospital Luiz Antônio, minha mãe foi diagnosticada com câncer e eu passei a viver os dois lados, né, da história, como cuidadora e como familiar de uma paciente oncológica. E hoje ela está ótima, né? Depois de todo esse tempo está bem. Outras pessoas da minha família também tiveram câncer e evoluíram bem. Há perdas, né? Mas há muitas vitórias. Tem um livro que é bem interessante, chama
a cura é anônima e a morte é notícia. Então, eu sempre estimulo para os meus pacientes que estão curados, que estão bem, que estão levando a vida aí, que você cruza na rua, você nunca sabe que a pessoa fez quimioterapia, fez tratamento, de que compartilhe suas histórias, né? Porque quando o desfecho é ruim, todos sabem, todos se solidarizam, mas quando há sucesso, a vitória, a cura, a gente precisa também compartilhar para fortalecer outras pessoas, que é uma doença que está cada vez mais prevalente. E a gente precisa falar em como prevenir, em hábitos de vida, né? E além de ter evoluído muito nesses últimos anos. E até falar da própria doença em si, doutora, eu falo da questão do próprio nome, né? Antes as pessoas até ficavam um pouco apreensivas. Não, fui diagnosticado com CA, né? Era o máximo que se falava. Mas hoje a gente fala, olha, estou diagnosticado com câncer, esse câncer é esse tipo. Hoje a gente pode, assim, eu acho que justamente pelo conhecimento, por meio dos anos aí, né? Os anos passaram e as pessoas acho que se tornaram um pouco mais receptivas para entender que a gente precisa conhecer para poder, né, passar para o outro o tratamento, né? Isso. E assim é importante, né, que os pacientes, eles discutam isso, que se façam ser ouvidos pelas suas equipes de saúde. Então, isso é muito importante hoje e que se esclareçam sobre as possibilidades de tratamento. Isso ajuda muito, tanto ao médico que está cuidando, quanto aos familiares e o próprio paciente. Saber o que tem, dar nome aos sentimentos, né? Eu sempre digo, quando a gente tem um problema, tem que colocar em cima da mesa, olha todos os ângulos e ver como é que trabalha com isso. Não adianta a gente guardar aquele sentimento, aquela angústia, porque aquilo ali não se resolve sozinho. Isso. Compartilhar sempre ajuda. Agora, doutora, a senhora comentou aí que 30 anos, né, já de formada. Isso. Quais foram os desafios aí desse mercado? Mudou muito da época que a senhora se formou ali para o momento atual? Sim, muito. É tanto que quando eu escolhi, né, a oncologia, eu ouvi de colega, mas você vai fazer oncologia, morre todo mundo, não tem muito tratamento, né? E eu fui testemunha da evolução ao longo de todos esses anos. Os recursos que apareceram. De novas drogas, novas técnicas cirúrgicas, de radioterapia, né? Esse compartilhamento do conhecimento faz com que algo que seja descoberto hoje na Europa, nos Estados Unidos, eu saiba aqui agora. Então, tudo isso fez com que o paciente ele tivesse mais acesso. A gente ainda tem muito a brigar e ir atrás para que esse acesso seja realmente universal. Sim. Né? Mas a gente, em termos de conhecimento da genética, da biologia molecular, ao tratamento e ao cuidado paliativo, que a gente não pode deixar de falar, que muitas vezes não fazer tratamento e cuidar também é uma escolha muito bonita. Doutora Carla, a senhora também é presidente do Conselho Administrativo da Unimed, Natal, e vamos entrar agora nessa pauta mais feminina, né, da mulher ocupando cargos. É um cargo importante, um cargo... e dentro da Unimed, como é a participação das mulheres? A Unimed já teve mulher presidente, né? Já teve mulher. A Unimed é uma empresa onde a gente vê essa representatividade feminina de uma forma realmente efetiva, né? Nós temos 67% do corpo de colaboradores são mulheres, 678 médicas cooperadas. Nos cargos de liderança, a maioria, mais de 50% são mulheres. Então, é uma empresa onde a gente vê realmente essa representatividade. Tem uma estatística, uma estatística americana, que diz que há muitas mulheres nos cargos de liderança e de gerência, e em empresas americanas importantes, aquelas 500 empresas da Fortune, você tem cerca só de 3, 4% de presidentes, de CEOs, né? Então, ainda há um caminho a ser trilhado pelas mulheres, mas na Unimed Natal a gente vê os conselhos têm representatividade feminina, e é tanto que eu estou lá e fui escolhida pelos meus pares, todos homens, como presidente do Conselho de Administração. Que maravilha, né, Divan? Olha aí, representatividade mesmo, né? E realmente... Mulheres, né? Isso, e realmente trazendo, assim, o foco para isso, né, doutora? Que a gente vê que, infelizmente, ainda hoje existe ali um certo preconceito, apesar de que se coloca a mulher ali como CEO de determinadas empresas,
E todo mundo diz, olha, não, mas a mulher, porque a mulher é mais organizada, ela tem ali um certo senso que realmente faz com que a empresa cresça, né? E traga outros tipos de benefícios. Que não que os homens não tenham ali o olhar da mulher, mas é um pouquinho diferente, né, doutora? Eu acredito que o olhar feminino, ele traz ali um pouco mais de delicadeza, né? Um pouco mais não sei, dessa percepção feminina que a gente sabe que existe, né? Eu acho assim, eu sempre penso, e isso é bem discutido também, que os conselhos de administração, eles precisam ser diversos. É preciso que haja pessoas com olhares diferentes para discutir aquela ideia. Né? Então, às vezes eu brinco nas reuniões, né? Se a gente só precisasse da opinião de uma pessoa, não precisariam 8 estar nessa mesa, 9. Né? Então, o lugar de fala da mulher é importante. Há situações em que as mulheres vivem que o homem, por mais empático que seja, ele não consegue imaginar. Então, quando há realmente uma abertura, uma transparência, uma vontade de construir e as pessoas se abrem para a ideia nova, a gente consegue chegar num lugar diferente, cada um somando, né, a sua visão, as suas experiências, o seu saber. Isso é muito importante. Sim. Em todos os cenários. Na sua atuação, seja como profissional médica ou como uma das dirigentes da Unimed, a senhora ainda acha algum preconceito, algum obstáculo, algum desafio ainda a enfrentar? Alguém olha assim com um olhar diferente, porque pelo fato de ser mulher, ou isso já acabou ou está acabando? Edivan, super importante sua pergunta, né? Eu me vejo como abençoada, porque assim, nos locais por onde eu transitei, na faculdade, nos locais dos hospitais em que eu fiz estágio, eu não enfrentei um preconceito direto, né? Até quando eu estava na faculdade, a gente fez, o Hospital da Polícia só aceitava estagiários homens. E a minha turma, eu e mais 2 colegas, fomos as pioneiras, quebramos essa barreira. Então, assim, para mim, sempre fluiu muito bem. Por isso que eu me vejo numa responsabilidade grande, porque eu sei que nem todos os locais são assim, que nem todas as mulheres têm essa fluidez nos caminhos que elas decidem travar. Então, esses dias eu vi uma postagem, um escrito, onde dizia: a mulher que passa por uma porta tem quase que a obrigação de mantê-la aberta para que outras mulheres entrem. A gente ainda tem muito a evoluir nisso, né? Nem todas as empresas são como a Unimed, são como a Liga, onde eu também trabalho, né? Há empresas ainda onde a participação masculina é muito pesada e há esse machismo cultural, né? Às vezes é uma fala sua que é interrompida, é uma fala que você diz e que não é ouvida, é passada por cima, e quando um homem diz, você vê que ela teve repercussão, né? Alguém lhe interrompe quando você está no meio de desenvolvendo uma ideia. As piadas que são bobas, a gente até entende, muitas vezes não se incomoda, mas que a gente precisa começar a dizer que não cabe mais, né, em determinados ambientes. Eu acho que a gente ainda tem uma cultura a construir nesse sentido de valorização real da mulher. E tem também uma coisa, acho que chama tokenismo, que é quando você coloca a representatividade ali só para fazer de conta que tem. Não tem sentido, né? Só para dizer, vou colocar essa mulher em determinado conselho, em determinado ambiente, para dizer que a minha empresa, ela respeita a diversidade. E, na verdade, aquela mulher não tem voz. Então, quanto mais mulheres estiverem, mais você não vai ouvi-la como uma mulher, mas como um ser humano que tem uma opinião, né? Então, a gente ainda precisa avançar muito por aí. Mas estamos avançando. Aos poucos, Aos né? poucos, passo a passo, né? Vamos fazendo história, vamos chamando a gente para junto. Olha, muito se fala hoje em dia aí sobre uma sigla, né, que vem lá do inglês, ESG, que lá no inglês significa lá Environmental, Social and Governance, que a gente trazendo aqui para o nosso português, vamos falar de meio ambiente, vamos falar, né, da questão social, da governança. A senhora acredita que é uma tendência aí sem volta, essas políticas empresariais? E a gente traz para a questão da Unimed também, afinal de contas a Unimed trata ali de pessoas, né, diariamente, né? A gente está falando ali da questão da qualidade de vida, né, dos clientes. A Unimed tem desenvolvido aí alguns projetos que abordam esse conceito aí do ESG, né? Sim, super importante sua pergunta, né? Ambiente, né? A questão social e a questão de governança são contempladas hoje de uma forma efetiva na Unimed.
Então, a gente tem a governança e compliance atuante, e é por isso que é formado o Conselho de Administração, onde eu sou a presidente, mas tem uma diretoria executiva que trabalha junto, né? Em relação à parte de ambiente, tem várias ações, né? Tem, acho que Contribua na Lata, Unimed na Lata, onde está se trocando aquelas tampinhas da lata de refrigerante, de bebida, para transformar isso em cadeira de rodas. Tem também um trabalho social em Ponta Negra com os pescadores lá. E a Unimed tem uma ONG, a ONG Atitude e Cooperação. E esse final de semana eu fiquei bem emocionada, eu estava em Pipa e fui convidada para um festival de música clássica lá. E quando estava lá, alguém na mesa disse, aquele violoncelista, ele é do projeto da ONG da Unimed, da Atitude e Cooperação. Então, foi um projeto que, em 2009, junto com o maestro Oswaldo Namora, que já não está mais entre nós, ensina iniciação musical para as crianças daquela comunidade. E hoje tem mais de 600 crianças, já pessoas se profissionalizando, né? Saindo daquele mundo das drogas, da violência e entrando como profissionais de música. Então é bem bonito ver esse trabalho que a Unimed faz no ISG. Tendo no ambiente, na uma parte social e na governança e compliance, que luta exatamente por essa questão de equidade e de transparência. Então, todos ganham com isso, quando isso é realmente feito. Não é só para inglês ver, né? A gente vê também assim, a marca da Unimed ligada a algumas ações na área da cultura. Sim, em eventos, né? Em eventos, acho que até em shows também, né? Sim. Cultura, saúde, educação, atividades esportivas. Isso. Né? Atividades esportivas Mude um hábito. Tem muito a ver com a qualidade de vida, com a melhoria na saúde, né? Então, a Unimed aqui lá está presente nesses eventos, patrocinando, incentivando, estimulando, né? Cada patrocínio é um estímulo, né? Para que as pessoas incorram numa boa prática que melhore a sua condição de saúde, né? Seja na saúde, seja na cultura, um evento, no lazer, enfim. Isso, porque a saúde, pela própria definição da Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental, social, espiritual. Então, a gente tem que englobar tudo isso. E em relação às práticas, né, tem até um programa da Unimed que é Mude um Hábito, faça atividade física e tal. A gente pode prevenir câncer, uma grande parte, com uma boa alimentação, com atividade física, com bons hábitos, com diminuição da ingestão de bebida alcoólica. A gente sabe de tudo isso, mas faz tudo errado. Mas às vezes é importante. Tem que bater na tecla sempre. Sabe por quê? Porque quando adoece, muda. Será que eu só faço umas caminhadas juntas. Eu fui para uma academia e o cara disse, qual é a sua atividade física? Eu digo, rapaz, uma caminhadazinha aqui é lá. Tá valendo, muito de vez em quando eu vou caminhar. E quando chove, a gente adora. Mas quer dizer, a prática da alimentação, mas beber que você se sinta bem e que não passe mal, né? Aquela bebida que seja agradável, que leve um papo, né? Acompanhada de uma boa companhia e tal. Mas, enfim, é importante estar batendo, porque um dia você se liga. Hoje, né? Para você se inspirar, não sair, ficar lá na sua academia e realmente caminhar, hoje a atividade física é para sempre. Meu pai tem 82 anos e faz musculação e precisa fazer, até para você ter uma velhice saudável e com autonomia. Sabe o que eu disse ontem? Qual é o seu objetivo aqui? O meu objetivo é chegar aos 80, 85 anos com força para segurar minhas bengalas, ou botar 2 netos em cada braço. Perfeito. Eu quero chegar a 85 anos. Meu objetivo é esse. Você tem que ter uma certa força muscular para... Isso. Né, pois ficar dependendo do... Não, ninguém merece. Doutora Carla, a Unimed introduziu em seu sistema a telemedicina, né? Isso talvez para até facilitar um pouco, o pessoal tem aderido a esse novo sistema. Ele é a mesma coisa, resolve tudo. O que a senhora pode dizer com relação está se aprovando? Isso, essa inovação, né? Porque acaba sendo uma inovação, né? É uma maneira de abrir acessos. A gente precisa ter a porta de entrada física e a gente precisa ter também
todos os outros acessos para uma geração que está vindo aí, que é diferente da minha, da sua, da dela, né? Então, muitas coisas eu posso resolver, posso ser triada, não preciso me deslocar, não preciso que o filho, o marido, o pai deixe de ir ao trabalho para levar para um pronto-socorro alguma coisa que precisaria só de uma orientação. A gente ainda precisa evoluir muito, tem muita coisa ainda para ser regulamentada, né? Mas hoje a telemedicina, a teleconsulta é algo que no Brasil e mundialmente a gente faz muitas vezes, né? Discussão de casos com colegas de outros países. Muitas vezes, paciente, às vezes, para ter essa opinião, precisava viajar, ter todo um custo. E hoje é possível fazer até uma cirurgia, né? O cara lá isso, aí eu ia comentar essa possibilidade. Né? A gente vai ainda demorar um pouquinho para chegar na nossa vida real, mas já tem muito direcionamento em relação a isso, né? Uma cirurgia robótica. Mas ainda não chegou na realidade, não. Ainda é uma coisa mais na fase de testes. Sim. Mas que já está aí também, né? E se encaminhando, e como as coisas são muito rápidas hoje em dia. Essa inteligência artificial. Eu vi um programa que eu não acreditei. Era como se vocês dois estivessem fazendo um programa de rádio, mas era a inteligência artificial, os dois repórteres, um homem e uma mulher, discutindo sobre vários temas. E tudo pelo chat GPT. Eu fiquei... Nossa. Assim. Não, estamos aí já criando novos ambientes, né? Ambientes, inclusive, esses virtuais, né? Surgiu ali aquela realidade aumentada. Hoje a gente já está podendo se inserir dentro dessa realidade aumentada, né? Até quando a gente fala dessas coisas assim, é muito louco, né? Você perceber que existe ali um mundo paralelo e que as pessoas já estão se atentando para isso. As marcas já estão se atentando para isso, já se colocam nesse mundo, né? Nesse mundo virtual que surge, muito também puxado ali o videogame, né, que traz também muito isso, né, essas novas tecnologias. Mas, doutora, quando a gente fala de saúde, é uma questão complexa, né, a própria gestão da saúde, ela é muito complexa, né, precisa se aprimorar sempre, e eu acredito que os processos administrativos da saúde, eles devem ser um pouco mais, justamente, complexos, mais pesados, né, aí a senhora, ocupando aí esse cargo importante ali na gestão da Unimed, o que você poderia destacar da empresa, né? Qual seria ali um diferencial com relação a esse segmento, né? Que é um segmento importantíssimo aqui da nossa sociedade. A Unimed já está na sociedade natalense há 45 anos, né? E sempre foi uma marca muito respeitada e faz parte da vida dos natalenses. É a maior operadora de saúde daqui. A gente tem enfrentado muitos desafios, porque ao mesmo tempo em que a medicina avança, que a gente tem novas tecnologias, né? A gente tem uma receita que ela é limitada, de uma certa forma engessada, e a gente tem um custo em que a gente não controla, porque a nova tecnologia, a inflação médica, ela vai chegando. Então, além disso, tem as judicializações. Um contrato não permite determinado acesso, mas a justiça diz que é para ter. Então, é uma conta que é difícil de fechar. Esse é o maior desafio que nós temos. Mas a gente segue, né, tentando equalizar essas equações para que a gente consiga tratar de uma forma justa todos os stakeholders, que são os nossos usuários, que é a nossa razão de existir, os nossos prestadores, que fazem parte da nossa rede assistencial, os nossos médicos cooperados, que são os donos da cooperativa. Então, é desafiante, mas estamos lá, trabalhando para isso, para fazer essa entrega. Maravilha. Doutora, quero agradecê-la demais, parabenizá-la por este dia, mais uma vez. E, né, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, pela sua participação como mulher, como representante aí durante essa semana especial que a gente está tendo aqui no nosso programa, na nossa programação como um todo, agraciando todas essas mulheres que se colocam aí no mercado, que estão ativas e que querem trazer também mudanças, né? Eu agradeço demais. Doutora Carla Emerenciano, doutora é presidente, viu, do Conselho Administrativo da Unimed Natal. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a todas as mulheres por esse dia. Maravilha! Olha, gente, 11 horas e 31 minutos. A doutora Carla Emerenciano para um pedacinho do bolo. Um pedacinho do nosso bolo. Ela tem assim um semblante de quem faz uma dieta muito... rigorosa, será, Edivan? Muito rigorosa. Será? Mais um pedacinho. Mas está muito apetitoso aqui, isso aqui não custa nada, né? Vamos pedir aí a nossa produção para pegar a faca. A faca que você pediu no começo do programa. Tá certíssimo.